Olá, pessoal. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a produção de texto 5 desta semana, né? Que vai ser um artigo de opinião sobre o livro Wallace e João Victor, que é o livro do bimestre que nós estamos trabalhando, ok? Então, só para relembrar, qual é a estrutura básica do artigo de opinião, para quem ainda tem alguma dúvida. Então, apresenta três partes importantes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução é onde eu contextualizo a situação, o problema, ou, no caso, a obra que vocês vão apresentar. Trago também já o começo do meu ponto de vista ali, a minha tese. No desenvolvimento, eu trago os argumentos que vão ajudar a defender o meu ponto de vista, os exemplos, os dados, né, os comentários, as citações, né? E na conclusão eu retomo tudo que foi dito e faço um fechamento reforçando a minha opinião. Vale lembrar também que é importante fazer parágrafos simétricos, ou seja, de tamanhos mais ou menos parecidos, porque tem gente que está fazendo o quê? Introdução de 2 linhas, argumentação de 20 linhas e conclusão de 2 linhas, e fica muito estranho. Então, divida melhor os parágrafos, faz mais ou menos um parágrafo de 8 linhas, o outro vai ter 6. Então, tamanhos parecidos, para não ficar muito estranho o texto de vocês, ok? Então, essa é a estrutura básica do artigo de opinião. No caso do artigo de opinião sobre o livro Wallace e João Victor, para quem não lembra, é este o livro, né, que nós estamos trabalhando, que eu pedi para vocês lerem desde o começo deste bimestre, né? Então, vocês vão fazer o quê? Né? Para produzir o artigo de opinião sobre o livro, é preciso fazer a leitura do livro. Quem não leu ainda, dá tempo de ler, porque ele é uma leitura rápida. É um livro que apresenta, né, a história a partir do ponto de vista dos dois meninos, o Wallace e o João Victor. Né? Então, dá tempo de ler com tranquilidade, até a data de entrega da redação. Além disso, é importante perceber como eles se colocam, né, se situam naquele contexto. Eles estão no mesmo contexto, mas em situações sociais diferentes. Né? Qual é o ponto de vista do Wallace? Qual é o ponto de vista do João Victor? Isso é bem importante. Né? Então, vocês vão começar a introdução de vocês contextualizando a obra. Então, vão fazer uma apresentação da obra, imaginando que o leitor do seu texto é uma pessoa que não leu o livro. Então, vocês introduzem a história, né, apresentam um pouco da história e também já começa a trazer o ponto de vista de vocês. Se acharem necessário, pode até fazer mais de um parágrafo para a introdução, por ter uma questão, né, de ser um artigo de opinião sobre a obra. Tá? Depois, vão argumentar, demonstrando qual é o seu ponto de vista sobre a história dos dois garotos. Como vocês percebem a condição destes dois garotos? Vocês concordam com o que eles colocam ali na história? Discordam? Né? Qual é a opinião de vocês da situação social desses meninos? Como eles se inserem nessa sociedade? Seria bem bacana também se vocês conseguissem fazer um link com o conteúdo que nós temos trabalhado na apostila de português, né, que é a questão do trabalho infantil, a invisibilidade social, né, a pobreza, é, a desigualdade social principalmente, né? Então, se conseguirem fazer uma relação com estes assuntos, seria bem interessante. Né? Dê um título ao seu texto e separe em pelo menos 3 parágrafos, como eu já comentei. Né? E envie a redação por e-mail até dia 28/6, então dei mais alguns dias ali para vocês fazerem, não apenas uma semana, ok? Qualquer dúvida, me perguntem, me escrevam, né? Ou perguntem na próxima aula online, ok? Boa escrita! Até mais!